A sirene cortou o ar como uma lâmina afiada, e quando pelas ruas estreitas de Alfama enquanto o punho do policial acertava o rosto de Tomás, o broche do orgulho LGBTQ mais brilhando ironicamente no colarinho rasgado de sua camisa. No chão, o sangue misturava-se à poeira antiga das pedras lisas, e ele ouviu o riso abafado dos agentes, mas o que mais doía não era o golpe, era o silêncio da multidão que assistia, paralisada pelo medo. Em segundos, tudo mudaria, uma sombra alta surgiu da esquina, e o ex-agente especial Manuel, pai de Tomás, ergueu-se como um fantasma do passado, seus olhos frios prometendo uma justiça que Lisboa jamais esqueceria. Tomás acordou no hospital com o cheiro de desinfetante invadindo suas narinas, o bip constante do monitor e quando como um lembrete cruel da noite anterior. Seus lábios inchados mal permitiam que ele murmurasse o nome do pai, mas Manuel já estava lá, sentado ao lado da cama, as mãos calejadas de anos em missões secretas agora segurando um copo de água com uma gentileza que contrastava com sua reputação implacável. Filho, disse ele, a voz rouca como o vento do Atlântico, aqueles bastardos vão pagar. Não por mim, mas por ti, e por todos como tu. Tomás piscou, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto machucado, ele sempre soubera que o pai o amava, mas nunca imaginara que esse amor se transformaria em uma vingança tão feroz. Enquanto os médicos entravam e saíam, Manuel traçava planos em silêncio. Ele havia deixado a agência de inteligência há 5 anos, após uma operação em Angola que o deixara com cicatrizes invisíveis e um ódio profundo pela corrupção. Lisboa, sua cidade natal, era um labirinto de becos charmosos e segredos sombrios, onde o turismo mascarava a podridão da polícia local, especialmente contra a comunidade LGBTQ+. Tomás, com seus 17 anos e um coração aberto como o céu de verão, usava o broche do orgulho não como provocação, mas como escudo, um lembrete de que ele existia, amava e sonhava em um mundo que ainda o via como aberração. Naquela noite fatídica, ele voltava de um encontro secreto com Diogo, o garoto de cabelos cacheados e olhos castanhos que o fazia acreditar no amor apesar de tudo. Diogo. O nome ecoava na mente de Tomás como uma melodia proibida. Eles se conheceram 6 meses antes, em uma manifestação pela igualdade no Rossio, onde Diogo, um ativista de 19 anos da Associação Arco-Íris, distribuía folhetos com um sorriso que desarmava qualquer ódio. Tomás, tímido e escondido atrás de óculos grossos, pegaram um folheto e, em vez de palavras, trocaram um olhar que durou eternamente. Desde então, roubavam momentos em cafés escondidos no bairro Alto, sussurrando promessas sob as luzes neon dos bares gays, mas sempre com o peso da descrição. Diogo tinha uma família conservadora no Alentejo, e Tomás, bem, seu pai era uma fortaleza, mas o mundo lá fora era uma prisão. Agora, no hospital, Tomás ansiava por Diogo mais do que nunca. Ele mandara uma mensagem rápida antes do caos: estou bem, mas preciso de ti. A resposta veio horas depois, um simples coração partido, seguido de, vou aí agora. Aguenta firme, amor. Quando Diogo chegou, o quarto pareceu iluminar-se, ele se jogou na cadeira ao lado da cama, as mãos tremendo ao tocar o rosto de Tomás. Quem fez isso? Eu mato eles, murmurou Diogo, os olhos flamejando com uma fúria que Tomás raramente via. Mas Manuel, observando da porta, sentiu uma pontada inesperada, não de ciúme, mas de orgulho misturado a medo. Seu filho encontrara alguém que o protegia com o coração, algo que ele, com suas armas e táticas, nunca pudera oferecer plenamente. Enquanto isso, nas ruas de Lisboa, a notícia se espalhava como fogo em palha seca. Um adolescente gay espancado pela polícia por um broche, era o estopim para a comunidade LGBTQ+, que já fervia com relatos de assédio em bares e prisões injustas. A Associação Arco-Íris, liderada por Diogo, convocou uma vigília noturna na Praça do Comércio e Manuel, em segredo, infiltrou-se na multidão, usando contatos antigos para mapear os policiais envolvidos. O líder deles, o Sargento Rui, era um homem de 40 anos com histórico de violência contra minorias, protegido por conexões políticas que Manuel conhecia bem demais. Ele acha que a farda o torna intocável, pensou Manuel, enquanto fotografava discretamente o sargento bebendo em um bar de fado no Chiado. De volta ao hospital, a conversa entre Tomás e Diogo fluía como o Tejo ao entardecer. Lembras do nosso primeiro beijo, no mirador da Senhora do Cabo, sussurrou Diogo, limpando uma lágrima do queixo de Tomás. O sol se pondo, e eu pensando que tu eras o meu mundo inteiro. Tomás sorriu debilmente, a dor física eclipsada pela memória. Mas então veio a confissão: eu tenho medo, Diogo. Medo de que isso nos separe. Meu pai. Ele é tudo para mim, mas e se ele não aceitar nós dois? Diogo apertou sua mão. Ele te ama mais do que a si mesmo. E eu? Eu luto por nós, por todos. Manuel ouviu o suficiente. Naquela noite, ele confrontou Tomás pela primeira vez sobre Diogo. Ele é bom para ti? Perguntou, sentando-se na beira da cama. Tomás hesitou, o coração acelerado. Sim, pai.
Ele me faz sentir inteiro. Manuela sentiu, os olhos úmidos pela primeira vez em décadas. Então traga-o para casa. Mas primeiro, vamos fazer justiça. Era o começo de uma aliança improvável, o ex-agente, o ativista e o adolescente, unidos contra o ódio. Os dias seguintes foram um turbilhão. Tomás saiu do hospital com o rosto ainda marcado, mas o espírito inflamado. Diogo o levou para a vigília, onde centenas erguiam cartazes com o broche do orgulho estilizado: amor não é crime. Manuel, disfarçado como um manifestante comum, gravou discursos inflamados e coletou depoimentos de outras vítimas. Uma delas era Sofia, uma lésbica trans de 25 anos que perdera o emprego por causa de Rui e sua gangue. Eles nos caçam como animais, disse ela a Manuel em um canto escuro. Ele prometeu, não mais. Mas o conflito interno de Manuel crescia. Anos na agência o ensinaram a ser solitário, a enterrar emoções sob camadas de estratégia. Ver Tomás e Diogo trocando olhares cúmplices o forçava a confrontar seu próprio passado, uma juventude reprimida em uma família católica rígida, onde ele escondera sua bissexualidade como um pecado mortal. Eu falhei contigo ao não falar antes, confessou ele a Tomás uma noite, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela. Mas agora, eu luto não só por justiça, por ti, para que possas amar livremente. Tomás abraçou o pai, um gesto que curou feridas antigas. Enquanto isso, Diogo enfrentava seus próprios demonios. Sua mãe, vinda do Alentejo para a vigília, descobrira mensagens no celular dele: tu és da família de Deus, não dessa. Confusão, gritou ela em particular, lágrimas nos olhos. Diogo sentiu o chão ruir, ele amava a mãe, mas Tomás era sua âncora. Eu sou quem sou, mãe. E amo ele. A briga culminou em uma porta batida, mas sementes de dúvida foram plantadas, e se o amor não bastasse contra o mundo? A tensão escalou quando Manuel descobriu uma pista: Rui planejava uma batida em um bar gay no Cais do Sodré para limpar a área antes de um evento turístico. Com Diogo e Sofia, ele armou uma armadilha sutil, câmaras escondidas, aliados na imprensa e um plano para expor a corrupção. Mas o destino interveio. Tomás, impulsivo como só os jovens são, confrontou um dos policiais menores em uma rua lateral, exigindo desculpas. O homem, pego de surpresa, chamou reforços, e de repente, Tomás estava novamente encurralado. O coração de Diogo parou ao receber a ligação anônima. Ele correu pelas ruas chuvosas, o Tejo rugindo como um aliado furioso. Manuel, alertado por instinto, já estava a caminho, sua velha pistola de serviço, obtida de contatos obscuros, pesada no casaco. Chegando ao beco, viram Tomás no chão mais uma vez, mas desta vez, Diogo se jogou entre ele e os punhos. Parem! Ele é só um miúdo, gritou, o sangue escorrendo de um corte na testa. Manuel emergiu das sombras como um predador, desarmando o primeiro policial com um movimento preciso, aprendido em treinamentos letais. Toquem neles de novo, e eu acabo com vocês, rosnou, a voz ecoando como trovão. A briga foi rápida e brutal, mas Manuel a controlou, deixando os homens algemados com suas próprias esposas. Sofia chegou com a imprensa, flashes iluminando a cena como julgamento divino. A notícia explodiu: ex-agente salva filho gay de nova agressão policial. Rui, assistindo de longe, sentiu o pânico crescer, sua rede desmoronava. Ele retaliou enviando ameaças anônimas a Diogo: abandonem isso, ou o miúdo morre. No refúgio temporário de um apartamento no bairro Alto, o trio se reuniu. Tomás, tremendo, confessou seu medo: eu só queria amor, pai. Não isso. Manuel o abraçou. O amor verdadeiro luta, filho. E nós vamos vencer. Diogo, ao lado, sentiu uma faísca: talvez sua mãe pudesse entender, se visse isso. Ele ligou para ela naquela noite, voz quebrada: mãe, vem ver o que é família de verdade. Milagrosamente, ela apareceu na manhã seguinte, os olhos suavizados pela imagem de Diogo ferido, mas de pé. Eu errei, murmurou ela, tocando a mão de Tomás. Era um começo frágil, mas real. Enquanto isso, Manuel mergulhava nos arquivos da agência, desenterrando provas de corrupção de Rui, subornos de empresários homofóbicos, prisões falsas para encher cotas. Com a ajuda de um antigo parceiro, ele compilou um dossiê irrefutável. Mas o clímax se aproximava. Rui convocou Manuel para um encontro amigável, em um armazém abandonado no Ducapesca, prometendo resolver tudo. Era uma armadilha? Claro, 4 homens armados esperavam nas sombras. Manuel entrou sozinho, o coração batendo como em missões passadas, mas desta vez, não por dever, e sim por amor. Tu pensas que podes me derrubar, velho? Zombou Rui, a arma apontada. Manuel sorriu friamente. Não eu. Nós. De repente,
portas se abriram, Diogo, Sofia e um grupo de ativistas, armados com celulares ao vivo transmitindo para o mundo. A polícia honesta, alertada por Manuel, invadiu momentos depois, algemando Rui e sua trupe. O julgamento foi um furacão midiático. Testemunhos fluíram, Tomás falou com voz firme sobre o terror do espancamento, Diogo sobre o ativismo como ato de amor, e Manuel, pela primeira vez, sobre sua própria jornada. Eu escondi quem era por medo, mas meu filho me ensinou a ser livre. A mãe de Diogo testemunhou a reconciliação, lágrimas fluindo enquanto pedia perdão público. Rui foi condenado a 10 anos, sua carreira em ruínas, e reformas policiais foram prometidas, um triunfo amargo, mas necessário. Meses depois, sob o sol de verão em Cascais, Tomás e Diogo caminhavam pela praia, mãos entrelaçadas abertamente. Manuel observava de longe, um sorriso raro nos lábios, enquanto Sofia planejava a próxima marcha. O broche do orgulho de Tomás brilhava novamente, não como escudo, mas como coroa. O amor havia vencido o ódio, não com punhos, mas com corações unidos, e Lisboa, eterna testemunha, sussurrava aprovações no vento do mar. A calmaria pós-julgamento era ilusória, como a névoa matinal que envolvia os morros de Lisboa. Tomás acordava soando com pesadelos do beco, o eco dos punhos ainda ressoando em seus ossos. Diogo, agora morando com ele e Manuel em um apartamento modesto no Príncipe Real, tentava apaziguar as noites turbulentas com histórias de ativistas lendários, como Salgueiro Maia, que marchara contra a ditadura com coragem inabalável. Tu és como ele, amor, murmurava Diogo, traçando círculos suaves nas costas de Tomás. Mas por dentro, Diogo lutava com sua própria culpa, e se sua impulsividade no beco tivesse piorado tudo. Manuel, fingindo normalidade, retomava rotinas antigas, corridas ao amanhecer pelo Parque Eduardo VII, onde o ar fresco limpava as teias da mente. Mas ele sabia que sombras persistiam. Um telefonema de um contato na agência revelou que aliados de Rui, políticos corruptos no Parlamento, tramavam retaliação, uma investigação falsa contra Manuel por abuso de poder. Eles querem te pintar como vigilante, avisou o informante. Manuel rangeu os dentes, ele pensara que a justiça era linear, mas era um labirinto, como as ruelas de moraria. Uma manhã, enquanto tomavam café na varanda com vista para o aqueduto das Águas Livres, Tomás anunciou: quero estudar Direito. Para ajudar gente como nós. Diogo aplaudiu, os olhos brilhando, mas Manuel hesitou. É perigoso, filho. O sistema nos mastiga. Era o primeiro sinal de fratura. Tomás via o pai como herói, mas começava a questionar se a violência sutil de Manuel, as sombras da agência, não era parte do problema. Diogo, mediador nato, interveio: justiça não é só punhos, Manuel. É leis, é vozes. O ex-agente assentiu, mas o desconforto semeava dúvida. Sofia, agora amiga inseparável, trouxe leveza com uma proposta, um festival LGBTQ+, no Terreiro do Paço, para celebrar a vitória. Vamos mostrar que o amor é mais forte, disse ela, distribuindo flyers coloridos. Tomás mergulhou no planejamento, projetando banners com o broche estilizado como um sol nascente. Mas durante uma reunião no Centro Arco-Íris, um intruso, um repórter sensacionalista pago pelos inimigos de Rui, gravou conversas privadas, distorcendo-as em um artigo venenoso: vigilante e ativistas planejam anarquia gay. A mídia explodiu, e de repente, Diogo recebia ameaças online, fotos dele e Tomás photoshopadas em poses grotescas. A mãe de Diogo, Maria, que começara a se aproximar, recuou novamente. Filho, isso vai destruir a família, escreveu ela em uma carta trêmula. Diogo, devastado, confrontou-a em uma viagem impulsiva ao Alentejo. As planícies áridas espelhavam sua alma seca enquanto discutiam à mesa de azulejos. Mãe, a família é quem fica ao teu lado no inferno, disse ele, voz embargada. Maria, com mãos calejadas de anos colhendo uvas, tocou seu rosto. Eu fico. Mas ensina-me a lutar contigo. Era um passo, mas o peso da tradição católica ainda a puxava para trás. Enquanto isso, Tomás descobriu um segredo que abalou sua fundação. Vasculhando caixas antigas de Manuel, encontrou cartas amareladas de um amante do passado, um soldado chamado João, morto em uma missão nos anos 90. Tu amavas um homem, pai? Perguntou ele naquela noite, as cartas tremendo em suas mãos. Manuel congelou, o rosto uma máscara de dor. Eu o perdi para o silêncio que o mundo impunha. Por isso, filho, eu te protejo, para que não percas Diogo da mesma forma. A confissão uniu-os mais, mas revelou camadas. Manuel não era só protetor, era um homem ferido, buscando redenção através do filho. O festival se aproximava, e a tensão crescia. Um boato circulou, os aliados de Rui planejavam sabotagem, talvez um ataque durante o evento. Manuel, instintivamente, montou vigilância, drones discretos, informantes em bares de fado onde policiais se gabavam.
Diogo desaprovava. Isso é paranoia, Manuel. Confia na comunidade. O conflito explodiu em uma discussão acalorada na cozinha, pratos batendo como trovões. Tu vês inimigos em toda parte, acusou Diogo. E tu vês arco-íris onde há serpentes, rebateu Manuel. Tomás, no meio, sentiu-se rasgado, amor por ambos, mas lealdade dividida. Na véspera do festival, o golpe veio. Sofia foi assaltada em uma rua do Chiado, deixando-a com um braço quebrado e um bilhete: parem ou o próximo é o miúdo. No hospital, ela riu através da dor. Eles acham que isso me cala. Eu sou trans, sobrevivi pior. Mas o medo se instalou. Tomás, incapaz de dormir, saiu para uma caminhada noturna pelo Tejo, o rio refletindo luzes como promessas quebradas. Diogo o encontrou lá, os dois sentando-se na margem, pés na água fria. Se perdermos isso, perdemos tudo, sussurrou Tomás. Diogo beijou suavemente. Não perdemos. Porque temos uns aos outros. Manuel, sozinho em casa, confrontou seus fantasmas. Ele ligou para o antigo parceiro: preciso de provas finais. Sem violência. O dossiê expandido chegou por e-mail, áudios de Rui subornando juízes, vídeos de espancamentos. Mas o custo era alto, expor isso significava revelar segredos da agência, arriscando prisão para si mesmo. Pelo meu filho, murmurou ele, apertando enviar para a imprensa investigativa. O dia do festival amanheceu radiante, o terreiro do Paço um mar de bandeiras arco-íris. Milhares se reuniram, drag queens performando fado reinventado, poetas recitando versos de amor proibido, famílias como a de Diogo e Maria dançando timidamente. Tomás discursou, voz amplificada e quando, o broche não é só metal, é o nosso grito de existência. Aplausos ribombaram, mas então, sirenes. Policiais honestos, aliados de Manuel, prenderam os sabotadores no local, homens de Rui com coquetéis Molotov. No caos, Diogo protegeu Tomás de uma multidão em pânico, os dois correndo para um canto seguro. Eu te amo, gritou Diogo sobre o barulho. E eu a ti, para sempre, respondeu Tomás, o coração transbordando. Manuel, dirigindo a prisão à distância, viu a cena e soube, sua vingança era completa, mas o verdadeiro legado era essa união. Maria, no meio da multidão, ergueu um cartaz pela primeira vez: orgulho pelo meu filho. Lágrimas escorreram enquanto ela abraçava Diogo. Sofia, de muletas, liderou um coro de Amor Vence. E assim, sob o céu azul de Lisboa, o festival não foi só celebração, foi renascimento. Mas o capítulo não acabava ali. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, um envelope anónimo chegou à porta de Manuel, fotos dele e João, com uma nota: sabemos tudo. Renuncie ou sofra. O jogo recomeçava, mais pessoal, mais sombrio. O envelope queimava nas mãos de Manuel como brasa viva, as fotos de João, jovem, rindo em uma praia do Algarve, um portal para dores há muito sepultadas. Ele escondeu o pacote em uma gaveta trancada, mas o sono fugiu, substituído por vigílias onde revivia missões passadas, o tiroteio em Luanda que matara seu parceiro, o silêncio imposto após o funeral de João, atribuído a acidente. Não agora, sussurrou para si mesmo, mas o medo rastejava, não pelo risco a si, mas a Tomás e Diogo. Tomás, alheio, florescia no aftermath do festival. Ele se inscreveu na universidade, cursando Direito na Nova de Lisboa, onde aulas sobre direitos humanos o faziam sonhar com tribunais cheios de vitórias para a comunidade. Diogo, equilibrando ativismo e um emprego em uma ONG, planejava um retiro no Douro para eles três, Manuel incluído. Tempo para curar, disse ele, embalando malas com vinhos e livros de poesia de Pessoa. Mas Manuel recusou: tenho assuntos pendentes. A mentira pairava, envenenando o ar. Sofia, recuperando-se, tornou-se o elo. Ela confrontou Manuel em um café no Lisboa Factory, o espaço industrial transformado em hub criativo e quando suas palavras duras. Tu carregas o mundo nas costas, mas vais afundar todos nós. Conta-lhes. Ele resistiu, mas os olhos dela, sábios além dos anos, o quebraram. Naquela noite, durante o jantar, Manuel abriu o envelope na mesa, fotos espalhadas como confetes amargos. Eles sabem de mim. De João. Silêncio caiu, pesado como névoa. Tomás tocou a mão do pai. Quem é eles? A confissão fluiu: aliados de Rui, um sindicato de políticos e empresários que financiavam ódio para desviar a atenção de esquemas de lavagem no Porto de Lisboa. João fora assassinado não por acidente, mas por ameaçar expor um deles, e Manuel, jovem agente, fora forçado a calar-se. Eu falhei com ele. Não falharei contigo. Diogo, olhos flamejando, propôs: vamos expô-lo juntos. Como no festival.
Mas o risco era maior, isso podia destruir reputações, famílias, até vidas. Maria, visitando de surpresa, ouviu tudo. Sua fé católica, outrora barreira, agora era ponte. Deus perdoa segredos, mas não mentiras. Luta, Manuel, por todos os Joões. Sua presença suavizava Diogo, que a abraçava com gratidão renovada. Juntos, eles traçaram um plano. Tomás usaria habilidades jurídicas nascentes para pesquisar leis. Diogo mobilizaria a rede arco-íris. Sofia criaria fóruns dark web para pistas. Manuel, o músculo estratégico. O primeiro passo foi um jantar falso com um contato suspeito, um deputado chamado Vasco, em um restaurante de mariscos no Bairro Alto. Manuel posou como arrependido, oferecendo informações em troca de proteção. Vasco mordeu a isca, revelando em áudio gravado: Rui era só o peão. Nós limpamos a cidade de impurezas, e o dinheiro flui. Mas o encontro azedou quando capangas apareceram, forçando uma fuga caótica pelas escadarias íngremes. Diogo, dirigindo a moto de Sofia, acelerou pelas curvas do Chiado, tiros e quando como fogos de artifício errados. Segura-te, gritou ele a Tomás na garupa, o vento chicoteando seus medos. Eles escaparam por pouco, mas o áudio vazou para a imprensa, acendendo um incêndio. Protestos eclodiram no Rossio, com milhares exigindo investigações. No entanto, o sindicato contra-atacou. Tomás foi suspenso da universidade por ameaças à ordem, uma calúnia fabricada. Ele chorou no quarto, sentindo o sonho ruir. Diogo o encontrou lá, deitado no escuro. Isso é só uma curva, amor. Lembra Lisboa? Ela sempre se reergue. Eles fizeram humor com palavras, sussurrando planos até o amanhecer, o toque leve curando o que punhos não podiam. Manuel, consumido pela culpa, visitou o túmulo de João em um cemitério nos arredores de Sintra, as colinas verdes zombando de sua solidão. Eu volto para acertar, meu amor, murmurou ao vento. Lá, encontrou uma pista inesperada, uma carta velha, deixada por um amigo de João, apontando para um cofre no Banco de Lisboa com provas. Mas acessá-lo exigia um código, o aniversário de João, que Manuel esquecera no luto. Desesperado, ele procurou a família de João, agora idosa avó em Belém. Ele te amava tanto, disse ela, entregando o código com lágrimas. Use para a justiça. Com as provas, documentos de lavagem, listas de doadores homofóbicos, o grupo preparou o golpe final, uma conferência de imprensa no Parlamento. Mas traidores infiltrados vazaram o plano, e na véspera, Diogo foi sequestrado em uma rua do intendente. O telefonema veio para Tomás: venham sozinhos ao armazém do Ducapesca, ou ele morre. Pânico engoliu o apartamento. Manuel carregou sua arma velha, mas Tomás o parou: não com violência, pai. Com luz, vamos gravar tudo. Sofia, conectada remotamente, prometeu transmissão ao vivo. A noite chuvosa transformou Lisboa em um labirinto sombrio. Eles entraram no armazém, corações martelando. Diogo, amarrado a uma cadeira, olhos inchados mas desafiadores. Vasco ria, acabou, vigilante. Mas Manuela ativou um dispositivo escondido, microfones, câmaras minúsculas. Diga para o mundo, deputado. Vasco confessou tudo, voz amplificada online em tempo real. Policiais leais invadiram, sirenes cortando a chuva, prendendo o sindicato em uma rede de luzes azuis. Diogo, livre, correu para Tomás, o abraço molhado de chuva e alívio. Tu salvaste-me. Nós nos salvamos. Manuel, algemando Vasco pessoalmente, sentiu paz pela primeira vez, João vingado, Tomás seguro. No aftermath, a avó de João testemunhou no tribunal, sua voz frágil e quando, pelo amor perdido, justiça encontrada. Maria organizou uma missa de reconciliação, misturando catolicismo com orgulho. Tomás foi readmitido na universidade com honras, Diogo promovido na ONG. E Manuel? Ele fundou uma academia de autodefesa para jovens LGBTQ+, ensinando não só golpes, mas resiliência emocional. Mas em uma reviravolta sutil, Sofia revelou seu segredo: ela era a filha legítima de um dos corruptos, usando a dor para curar. Família não é sangue, é escolha. O grupo, agora família, brindou no Tejo ao pôr do sol, o broche de Tomás refletindo o horizonte. Amor, afinal, era a arma mais afiada. A poeira assentava, mas cicatrizes coçavam como feridas frescas. Tomás, imerso em livros de direito no campus da Universidade Nova, sentia olhares, alguns de apoio, outros de sussurros venenosos. O filho do vigilante gay, murmuravam colegas, e embora ele erguesse o queixo, o veneno infiltrava. Diogo notava as noites em que Tomás se encolhia no sono, sonhando com becos. Fala comigo, implorava ele, mas Tomás desviava: é só cansaço.
O amor deles, outrora fluido como vinho do Douro, agora tinha arestas. Manuel, na academia recém-aberta em Alcântara, treinava jovens com mãos firmes, mas mente errante. A imprensa o pintava como herói, mas ele via falhas, e se o sindicato tivesse ramificações mais profundas, em Madrid ou Bruxelas? Sonhos com João acordavam, o amante sussurrando, não pares. Sofia, parceira na academia, percebia. Tu precisas de descanso, Manuel. Ou vais quebrar. Ele ria, mas aceitou um convite para um retiro em Évora, terras alentejanas onde Maria insistia em hospedá-los. Vinde todos. Curar a alma. O retiro era um oásis, vinhedos ondulantes, oásis de oliveiras antigas, noites estreladas onde o silêncio curava. Maria cozinhava feijoada com amor, contando histórias de sua juventude repressiva. Eu casei por medo, mas vi-te, Diogo, e aprendi que amor é rebeldia. Diogo, caminhando com ela pelos campos, sentiu laços se reforgando, mãe e filho, não mais divididos por dogma. Tomás e Diogo se perderam em um pomar, colhendo figos maduros, o sol filtrando folhas como confetes dourados. Lembra porque lutamos, disse Diogo, alimentando Tomás com uma fruta suculenta. O beijo que seguiu foi doce, redescobrindo a ternura esquecida. Mas o idílio quebrou com uma ligação. Um aluno da academia, um garoto trans de 16 anos chamado Léo, fora atacado em uma estação de metro em Saldanha, espancado por neonazistas locais, remanescentes do sindicato. Eles disseram que o vigilante não pode proteger todos, gemeu Léo pelo telefone. Manuel voou de volta a Lisboa, o retiro abandonado. No hospital, Léo, rosto costurado como um mapa de dor, sussurrou, não desista de mim. Tomás, chegando logo após, viu no garoto um espelho de si mesmo, vulnerável, mas feroz. Nós não desistimos, prometeu ele, segurando a mão de Léo. A investigação revelou uma célula underground, um grupo online chamado Guardiões de Portugal, financiado por exilados do sindicato, espalhando ódio em fóruns criptografados. Diogo mergulhou neles, usando skills de ciberativismo para mapear membros. São covardes atrás de telas, disse ele, mas o risco era real, doxing, ameaças a famílias. Sofia, com contatos na Interpol, confirmou ligações internacionais. Isso é maior que Rui. É uma rede. O conflito interno de Tomás explodiu em uma sessão de terapia grupal na academia, onde jovens compartilhavam traumas. Eu sinto raiva do meu pai, confessou ele. Ele me salvou, mas sua guerra me arrasta. Diogo, ao lado, sentiu o golpe, era amor, mas exaustão os desgastava. Naquela noite, eles brigaram pela primeira vez. Tu queres normalidade, mas o mundo não dá, acusou Diogo. E tu queres martírio, rebateu Tomás. Portas bateram, silêncios se estenderam. Manuel, ouvindo através das paredes finas, soube que falhara novamente, sua cruz se tornara a deles. Maria, sentindo a fratura à distância, veio a Lisboa com um plano, uma viagem familiar ao Algarve, para praias onde o mar lavava pecados. O oceano não julga, disse ela. Eles foram, Manuel dirigindo o velho Peugeot pelas autoestradas sinuosas, Diogo e Tomás no banco de trás, mãos relutantes se tocando. Em lagos, cavernas marinhas ecoavam risos forçados, mas à noite, ao redor de uma fogueira na praia da Dona Ana, verdades emergiram. Eu tenho medo de te perder para isso tudo, admitiu Tomás a Diogo, ondas lambendo seus pés. Então segure-me mais forte, respondeu Diogo, e o beijo selou paz frágil. Manuel, caminhando sozinho, encontrou conchas, símbolos de João, que amava o mar. Ajuda-me a guiá-los, pediu ao vento. De volta, o ataque a Léo acendeu a ação. O grupo invadiu um chat dos guardiões, posando como recrutas. Descobriram um plano, um atentado em uma parada do Orgulho em Faro. Manuel coordenou com Polícia Federal, mas insistiu em infiltração pessoal. Deixa-me ir, implorou Tomás. Não, filho. Isso é meu fardo. Mas Diogo meditou, vamos juntos, força em números. Relutante, Manuel cedeu. A operação em Faro foi tensa, disfarçados em uma van alugada, eles monitoravam o local. Quando os neonazistas se aproximaram com mochilas suspeitas, Tomás, voz disfarçada, os distraiu por rádio, enquanto Diogo e Sofia transmitiam ao vivo para aliados. Manuel desarmou o líder com precisão cirúrgica, um soco quicou como justiça poética. Prisões se seguiram, a célula desmantelada. Léo, assistindo de casa, chorou de alívio. Mas a reviravolta veio em seguida. O líder capturado revelou ser um ex-colega de Manuel na agência, traidor que matara João anos atrás. Tu me abandonaste, cuspiu o homem algemado. Manuel, cara a cara com o assassino, sentiu o ódio borbulhar, mas Tomás o parou. Não se torne ele, pai.
A misericórdia, não punho, prevaleceu, e o homem confessou tudo, fechando o ciclo. No tribunal de Faro, testemunhos fluíram como maré alta. Léo falou, voz firme, eles me quebraram o corpo, mas não o espírito. Maria testemunhou pela primeira vez publicamente, defendendo o filho com fervor bíblico. O verdito, condenações pesadas, a rede exposta. Tomás e Diogo, nos bancos, trocaram votos silenciosos, casar, um dia, quando o mundo permitisse. Manuel, livre do passado, abraçou João em memória, descansa agora. Sofia organizou uma festa na academia, drag shows e fado misturados em celebração. Para os vivos, brindou ela. E sob estrelas lisboetas, o amor, de pais, filhos, amantes, tecia uma tapeçaria inquebrável. O triunfo em Faro trouxe calmaria, mas como ondas recuando antes da tempestade, novos desafios sussurravam. Tomás, agora estagiário em uma firma de direitos humanos no Chiado, lidava com casos que espelhavam sua dor, imigrantes LGBTQ mais deportados, casais negados à adoção. Cada arquivo era uma ferida reaberta, e noites longas o afastavam de Diogo, que via o parceiro se perdendo em papéis. Vem para casa cedo, amor, pedia Diogo, cozinhando bacalhau à brás sozinho. Tomás prometia, mas o trabalho era vício, redenção por procuração. Diogo, por sua vez, enfrentava burnout no arco-íris. Campanhas pós-Faro atraíam doadores, mas também trolls incessantes, mensagens que o faziam questionar, vale a pena. Uma noite, após bloquear outra onda de ódio, ele confessou a Sofia em um bar de petiscos no Moraria, sinto-me vazio. Como se o amor por Tomás fosse o único fogo. Sofia, sipping gin tónico, rebateu, então reacendo, amor não é só luta, é dança. Inspirado, Diogo planejou uma surpresa, um fim de semana em Óbidos, vila medieval com livros e amores de contos de fadas. Manuel, na academia, expandia aulas para incluir terapia emocional, convidando psicólogos para sessões sobre trauma queer. Léo, agora voluntário, ensinava autodefesa a meninas trans, seu sorriso uma vitória. Mas Manuel recebia visitas inesperadas, repórteres querendo a história real do vigilante bissexual. Eu sou só um pai, desviava ele, mas o escrutínio revivia fantasmas, e se João tivesse vivido, teria uma família. Ele começou a namorar discretamente, um professor de história chamado Carlos, encontros em cafés com vistas ao castelo de São Jorge. Tu carregas o mundo, disse Carlos uma vez, tocando sua mão. Deixa-me carregar um pouco. Era ternura nova, assustadora. Maria, florescendo em seu ativismo alentejano, escreveu um blog, de manquete conservadora aliada orgulhosa. O texto viralizou, atraindo convites para palestras. Mas em uma delas, em Évora, um protesto católico radical a vaiou, jogando ovos. Arrependei-vos, gritavam. Diogo, voando para apoiá-la, a encontrou tremendo em um hotel. Filho, eu pensei que bastava amar. Mas o ódio é voraz. Ele a abraçou, então alimentamos o amor mais alto. Juntos, eles transformaram o incidente em live, ganhando aliados improváveis, padres progressistas e quando mensagens de inclusão. A surpresa de Diogo para Tomás caiu como bálsamo. Óbidos, com muralhas de pedra e livrarias em casas antigas, era um sonho. Eles passearam por ruas de flores, lendo poemas de Camões à sombra de aquedutos. Aqui, sem sirenes, murmurou Diogo, puxando Tomás para um jardim escondido. O amor reacendeu com intensidade suave, conversas profundas sobre o futuro, filhos talvez, uma vida além da luta. Mas na volta, uma carta esperava, convite para Tomás testemunhar em um caso internacional na ONU, sobre direitos queer na Europa. É a chance da minha vida, disse ele, olhos brilhando. Diogo sorriu, mas sentiu aperto, distância, mais uma. O caso na ONU era em Genebra, e Tomás voou sozinho, nervoso mas empoderado. Seu depoimento, sobre o broche, o espancamento, a jornada familiar, comoveu a sala, aplausos e quando. Mas na saída, um diplomata português, ligado ao sindicato remanescente, o encurralou, cuidado, rapaz. Heróis caem. A ameaça, sutil, gelou seu sangue. De volta a Lisboa, ele contou a Manuel, que jurou investigar. Ninguém te toca de novo. Sofia descobriu a conexão, o diplomata, um tal Almeida, financiava os guardiões via contas offshore. Ele é o topo da pirâmide. O plano, expor no Parlamento Europeu, mas exigia provas irrefutáveis. Diogo viajou a Bruxelas como ativista convidado, infiltrando-se em eventos diplomáticos. Lá, ele conheceu Helena, uma jornalista espanhola com Insider Info. Eu cubro isso há anos, disse ela, olhos afiados. Uma faísca profissional, e talvez mais, acendeu, mas Diogo a sufocou, leal a Tomás.
Só fatos, lembrou-se. Enquanto isso, Carlos propôs a Manuel morar juntos, um passo aterrorizante. Eu te amo, mas meu coração ainda sangra por João, confessou Manuel em um jantar à luz de velas no Time Out Market. Carlos entendeu, então cura devagar. Eu espero. A vulnerabilidade fortaleceu-os, e Manuel convidou Carlos para um jantar familiar, onde riram de anedotas alentejanas de Maria. A crise explodiu quando Almeida ordenou uma batida falsa na academia, alegando atividades terroristas que era. Policiais invadiram, destruindo equipamentos, aterrorizando alunos. Léo foi arrastado, gritando, isso é injustiça. Manuel, presente, filmou tudo, mas um soco o derrubou. Tomás e Diogo chegaram a tempo de ver o caos, Tomás correndo para o pai caído. Basta, berrou ele, voz e quando. A mídia capturou o momento, viralizando justiça para Alcântara. Sofia hackeou as contas de Almeida, vazando transferências para os guardiões. Diogo, de Bruxelas, entregou os docs a Helena, cujo artigo no El País detonou o escândalo. Pressionado, Almeida renunciou, extraditado para julgamento em Lisboa. No tribunal, Tomás confrontou-o, tu pensas que podes apagar-nos? Nós somos eternos. O veredito, prisão perpétua simbólica, reformas diplomáticas. No aftermath, Tomás declinou promoções na ONU, escolhendo Lisboa e amor. Diogo e Helena colaboraram em um podcast, Vozes Invisíveis, celebrando histórias que er. Manuel e Carlos se mudaram, uma casa com jardim para visitas de Léo. Maria publicou um livro, dedicando a Diogo, meu herói. Em uma parada do orgulho no Tejo, sob fogos, Tomás ajoelhou-se, casa comigo. Diogo, lágrimas, sim. O mundo, pela primeira vez, parecia vasto o suficiente para seu amor. O casamento de Tomás e Diogo foi um hino a Lisboa, cerimônia no Mirador de Santa Catarina, com o Tejo como altar, sol poente banhando-os em ouro. Família e amigos lutavam o terraço, Manuel de terno impecável, ao lado de Carlos, mãos entrelaçadas, Maria, com um broche do orgulho preso ao chão, chorando abertamente, Sofia, em vestido fluido, discursando como madrinha, vocês não só sobreviveram, reescreveram o destino. Léo, agora com 17, cantou uma versão que era de fado, voz trêmula mas poderosa. Votos ecoaram, no ódio, encontramos força, no amor, eternidade. Anéis trocados, beijo selado sob aplausos, o mundo parou para eles. Mas a lua de mel em Sintra trouxe sombras inesperadas. Em um palácio de contos de fadas, Diogo recebeu um e-mail anónimo, parabéns. Mas o sindicato tem raízes profundas. Cuidado com o padrinho. Suspeita caiu sobre Carlos, seria ele o traidor. Diogo escondeu, não querendo manchar a felicidade, mas o veneno se espalhou, fazendo-o questionar olhares de Manuel. Tomás notou a distância, o que há, amor? Diogo mentiu, só saudades de casa. De volta, a academia prosperava, mas rumores circulavam, um novo grupo, Herdeiros de Portugal, recrutar jovens descontentes online. Manuel, alertado por alunos, investigou, descobrindo que o líder era filho de Almeida, um universitário radicalizado chamado Miguel. Ele quer vingança pelo pai, disse Manuel ao grupo reunido. Tomás, agora advogado pleno, propôs processo civil, vamos sangrá-los financeiramente. Diogo concordou, mas o e-mail o roía, ele confrontou Carlos em segredo, és tu. Carlos, ferido, negou, como ousas? Eu amo Manuel. Provas vieram, logos mostrando Miguel como remetente, não Carlos. Alívio, mas culpa por Diogo. Maria, em uma palestra em Coimbra, enfrentou o backlash, bombas de tinta, gritos de traidora. Ela caiu, coração fraco do stress, hospitalizada. Diogo correu ao lado dela, segurando sua mão, mãe, descansa. Tu já venceste. Em delírio, ela murmurou segredos, eu sabia do teu pai. Ele teve um caso, mas escolheu-nos. Diogo processou, perdoando o pai ausente, fortalecendo sua própria união. O clímax veio em uma marcha contra os herdeiros no Rossio. Milhares marchavam, bandeiras ondulando, mas infiltrados plantaram caos, brigas provocadas, gás de pimenta ilegal. Tomás e Diogo, na frente, foram separados na confusão. Diogo viu Miguel se aproximando de Tomás com uma faca escondida. Não, gritou, jogando-se no caminho, o corte abrindo seu braço. Sangue manchou a praça, mas câmaras capturaram, e Manuel, com Léo, subjugou Miguel. Sofia transmitiu ao vivo, transformando violência em viral de solidariedade. No hospital, Diogo acordou com Tomás ao lado, curativos como medalhas. Tu salvaste-me de novo, sussurrou Tomás. Sempre. Manuel confessou a Carlos o medo passado,
Eu duvidei por trauma, não por ti. Carlos perdoou, e eles se casaram quietamente meses depois, em uma capela progressista no Alentejo. O julgamento de Miguel foi o fim, provas de Manuel o condenaram, o grupo dissolvido. Tomás ganhou um prémio da ONU, dedicando a Diogo, meu escudo e minha luz. Sofia fundou uma rede europeia Kier, Léo se tornou embaixador juvenil. Maria recuperou-se, escrevendo memórias, Amor sem fronteiras. Anos depois, em uma Lisboa renovada, leis mais justas, paradas maiores, Tomás e Diogo adotaram um menino órfão, que era como eles, criando um ciclo de amor. Manuel, avô orgulhoso, contava histórias de João à luz da lareira. O broche do orgulho, passado a gerações, brilhava, símbolo não de dor, mas de triunfo. Em cada nascer do sol sobre o Tejo, eles sussurravam, justiça feita, amor eterno.